Quantos encontraram Isaías capítulo 6, diga, eu achei. Amém. Que nos diz a palavra de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono. As orlas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos. Com 2 cobriam os seus pés. E com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com um tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: vê, isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, purificado o teu pecado. Amados, eu quero vos trazer uma palavra de Deus neste momento, subordinado ao seguinte tema: enxergando a glória de Deus. Nós precisamos enxergar a glória de Deus. Nós precisamos enxergar o propósito de Deus. Nós precisamos enxergar o que Deus tem para as nossas vidas. Quando nós olhamos as notícias que nós recebemos da mídia televisiva, da mídia radiofônica, os jornais, as revistas, nos trazem notícias que não são das melhores. O país está em crise. Ontem eu estava vendo as notícias e, segundo eles, nunca aconteceu o que aconteceu ontem em Brasília. Todos estão preocupados. Todos estão enxergando o que está acontecendo. Mas nós que servimos a Deus, nós precisamos enxergar a glória de Deus sobre as nossas vidas. Deus está no controle. Deus está no controle. Nada foge o controle do nosso Deus. É Ele quem rege as nações. É Ele quem rege as nossas vidas. É Ele quem rege as nossas famílias. Deus está no controle. Nós vamos enxergar a glória de Deus. Quando nós começamos a ler esse capítulo de número 6 do livro do profeta Isaías, a palavra do Senhor, ela nos diz, o profeta Isaías começa narrando o capítulo de número 6 desse seu livro, e ele nos diz algo que nos chama a atenção, porque ele começa dizendo que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Note que Isaías está dizendo que foi no ano da morte.
Isaías está dizendo que foi no ano que Uzias morreu. Isaías não está dizendo que Uzias já está morto. Ele está dizendo que foi no ano que aconteceu a morte. Ele não está dizendo que Uzias já havia sido sepultado. Ele está dizendo que foi no ano em que morreu o rei Uzias. Mas quem é esse Uzias? Quem é esse homem? Porque Isaías, ele é enfático em citar como marco o ano da morte do rei Uzias. Para entendermos o que Isaías queria dizer, o texto e o contexto e a revelação da palavra de Deus para as nossas vidas dessa noite, é necessário nós nos arremetermos até o capítulo de número 26 do livro de 2 Crônicas. A palavra de Deus nos diz que Uzias, ele era filho do rei Amazias, que foi morto em uma batalha, quando Judá estava lutando contra os seus irmãos, que naquele momento eram seus adversários. Judá estava lutando contra Israel, e nos diz a palavra de Deus que Amazias, ele foi preso, Amazias, ele foi derrotado, e Amazias foi morto. Este era o pai de Uzias. Judá agora está vivendo um momento terrível. Judá está passando por um acontecimento terrível na história. Nos diz a palavra de Deus que Amazias foi derrotado. Judá agora foi vencido. O seu tesouro foi saqueado. O exército foi humilhado. O exército foi rompido. O exército foi derrotado. Aquilo em que as pessoas se garantiam e tinham sua confiança, que era no seu exército, agora eles estavam derrotados, eles haviam sido mortos, o povo está sem saber o que fazer, o povo está em crise financeira, o povo está em crise de segurança, o povo não tem aonde se segurar, e é nesse cenário, é neste momento, é com este acontecimento da história que surge o personagem Uzias. A palavra de Deus nos diz que o povo agora pega Uzias, que era filho do rei Amazias, e levanta Uzias para governar Judá. Só que Uzias se levantou para governar Judá no meio de todos esses acontecimentos. Como se não bastasse, está acontecendo tudo isso. A palavra de Deus nos diz que Uzias, ele tinha 17 anos de idade, ele era apenas um adolescente, ele era alguém que não tinha experiências de nenhuma gestão, não havia governado nada, ele não havia estado à frente de nada ainda, ele não tinha nenhuma experiência, ele não podia contar nenhuma história, ele não podia dizer sobre nada que ele havia feito e teria dado certo. As pessoas pegam praticamente uma criança e põem no governo do povo, e põe à frente do povo, mas a palavra de Deus nos diz que Deus foi com Uzias, e Deus abençoou Uzias, mesmo sem experiência, mesmo sem idade, mesmo não sendo alguém preparado, mesmo não sendo alguém que tivesse ali sido preparado para aquele exato momento, Deus abençoou Uzias. Deixa eu te dizer uma verdade de Deus para a tua vida aqui nessa noite. Quando Deus quer abençoar alguém, Deus não depende das suas qualidades. Quando Deus quer abençoar alguém, Deus não depende das circunstâncias estar favorável para essa pessoa. Quando Deus quer abençoar alguém, Deus não depende do talento dessa pessoa. Ele até usa o talento se tiver, mas Deus não depende, porque Deus faz como Ele quer, a hora que Ele quer, como Ele bem entender. Deus não precisa. Ele até usa se tiver, mas Deus não precisa, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é soberano. Deixa eu liberar uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite.
O que Deus tem para fazer na tua vida, Ele vai fazer, porque o que Ele tem para fazer na tua vida não depende de você, não depende da tua circunstância, não depende da água do rio estar correndo ao teu favor, só depende de Deus, e todo o poder está em suas mãos. E Ele me trouxe aqui para te dizer nessa noite, o projeto que Ele tem para realizar na tua vida, vai acontecer para a glória do nome do Deus que fez os céus e a terra. Aleluia. Deus, Ele não precisa. Ele até usa, mas não precisa. A palavra de Deus nos diz que Uzias foi grandemente abençoado por Deus. Uzias foi exaltado pelo Senhor. Deus ergueu a cabeça de Uzias. Nos 4 cantos da terra só ouvia falar o nome de Uzias. Nos 4 quadrantes da terra só ouvia dizer. Alguém perguntava quem é a pessoa do momento. Eles diziam, é Uzias. Alguém perguntava quem é o cara. Eles diziam, é Uzias. Alguém perguntava quem é o grande gestor. Eles diziam, é Uzias. Alguém perguntava quem é o grande general. Ele dizia, é Uzias. Se alguém perguntasse quem é a mente brilhante, eles diziam, é Uzias. Se alguém perguntasse para um adolescente, quando você crescer, você quer ser igual a quem? Ele dizia, eu quero ser igual a Uzias. Uzias era um exemplo a ser seguido. Se Uzias existisse nos dias de hoje, com certeza, nos debates que estão acontecendo para ver se resolve a situação do nosso país, Uzias com certeza seria cogitado para dar a sua palavra, porque a mente de Uzias era confiável. Uzias tinha história para contar. Uzias tinha história agora para dizer. Uzias era o grande homem do pedaço. O que Uzias falava virava lei. O que ele dizia as pessoas faziam logo, porque Uzias tinha história para contar. Mas a palavra de Deus nos diz que Uzias cavou muitos poços. Uzias teve muito gado. Uzias começou a inventar armas de engenho, enquanto os outros soldados iam para a batalha, para querer lutar e atirar flecha com a mão, lança com a mão. Uzias inventou a famosa catapulta. Foi ele que inventou. Quando os exércitos vinham, eles lançavam pedras, lançavam flechas. Uzias saía na frente. Uzias começou a derrotar todo mundo. Uzias começou a ser engrandecido. E os estudos arqueológicos nos diz que nos tempos de Uzias, perdeu em prosperidade apenas para o tempo do rei Salomão. Uzias foi riquíssimo, foi muito poderoso, mas esse poder, essa riqueza, esse talento, esse engrandecer que Deus fez na vida de Uzias, subiu ao seu coração. E a palavra de Deus nos diz ainda no livro de 2 Crônicas, que Uzias ele pega um incensário, e ele vai entrar no templo do Senhor para oferecer para Deus aquilo que ele não tinha autorização para fazer, aquilo que ele não estava autorizado a fazer, porque ele tinha sido autorizado para ser rei, e o papel de oferecer incenso era do sumo sacerdote e dos sacerdotes descendentes de Arão. E quando ele vai entrando no templo, a palavra de Deus nos diz que Azarias, o sumo sacerdote, juntamente com 80 sacerdotes valentes, eles peitam Uzias na entrada do templo. Quando eles peitam Uzias na entrada do templo, a palavra de Deus nos diz que Uzias ele fica indignado, ele fica irado. O historiador Flávio Josefo nos diz que naquele exato momento Uzias fica tão indignado que ele tenta sair no braço com o sumo sacerdote e os sacerdotes. Só que no momento que ele tenta sair no braço, porque ele quer entrar no templo e oferecer incenso para Deus, quando ele quer sair no braço com o homem de Deus, o historiador Flávio Josefo nos diz que abre-se uma flecha de luz no teto. O raio de luz, ele entra,
toca na testa de Uzias e Uzias fica leproso na hora. Uzias está diante dos sacerdotes, aqueles que davam o diagnóstico sobre a lepra. E agora, ele está leproso. Sai correndo do templo, volta para casa. Não pode mais ficar em casa, porque a lepra era uma doença terrível. Alguém que fosse leproso, as pessoas logo entendiam que foi rejeitado por Deus. Alguém leproso é alguém que Deus rejeitou. Alguém leproso é alguém que Deus virou as costas. É alguém que Deus está dizendo, eu não me agrado dele. Uzias está assim. Tanto poder, tanto dinheiro, tanto talento, tanta vitória para contar, mas sendo rejeitado por Deus. Que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e ser rejeitado por Deus? A palavra de Deus nos diz que Jotão agora começa a reinar no lugar do seu pai. Seu pai constrói uma casa, Uzias está morando fora do palácio. Jotão, seu filho, agora começa a governar Judá. Jotão quer tomar alguma decisão, ele vai até Uzias. Uzias dá direção. Jotão toma a direção de Uzias. Os exércitos assírios, os inimigos de Judá, estão todos sabendo do que está acontecendo. Ele sabe que Uzias agora é leproso em cima de uma cama. Ele sabe que Uzias agora está morrendo. Ele sabe que o grande nome, o grande homem, a grande mente, o grande poder de Judá está definhando em cima de uma cama. As pessoas de Judá correm todas de um lado para o outro. As pessoas de Judá se preocupam, porque afinal de contas Uzias está morrendo. E a lepra é uma doença terrível que ela vai degenerando a pessoa. A pessoa começa a se despedaçar. A pessoa começa a perder algumas partes do seu corpo até morrer. Uzias está em cima de uma cama neste momento. Todos estão correndo de um lado para o outro. Os homens estão preocupados com as suas famílias. As pessoas estão preocupadas com o que vai acontecer. Os inimigos de Judá estão se armando, estão rodeando Judá, estão se preparando, esperando Uzias tombar, para eles invadir Judá, para eles tomar Judá, para eles irem à luta contra Judá, porque Uzias está morrendo, o povo está em crise. É por isso que o profeta Isaías, ele disse, mas foi quando o povo estava em crise, mas foi quando todos estavam preocupados com os exércitos que estavam cercando Judá, foi nesta hora, foi no ano da morte do rei Uzias, que todos olhavam para o exército que cercava, que todos olhavam para os inimigos que estavam vindo, que todos olhavam para o que estava acontecendo à nossa volta. Eu resolvi enxergar o Senhor, eu resolvi enxergar Deus, eu resolvi enxergar o Senhor. É no meio da prova que nós temos que enxergar Deus, é no meio da luta que nós temos que enxergar Deus, é no meio da adversidade que nós temos que enxergar Deus. Nós precisamos parar de enxergar um palmo à frente do nosso nariz, enxergarmos o projeto de Deus para as nossas vidas pelos olhos da fé. Nós precisamos fechar os olhos do corpo e abrirmos os olhos da alma, enxergarmos com a fé. É tempo de nós enxergarmos o propósito de Deus sobre a nossa família, o propósito de Deus sobre o nosso casamento, o propósito de Deus sobre o nosso ministério, o propósito de Deus sobre a nossa família. Nós precisamos enxergar o propósito de Deus. Nós temos que tirar os olhos e os ouvidos da mídia, temos que parar de dar ouvido ao que está acontecendo e começarmos a nos ligar no que Deus tem para fazer em nossas vidas. É a oportunidade que Deus tem para glorificar o seu nome. Deus vai glorificar o seu nome em nosso país.
Deus vai glorificar o seu nome na tua casa, Deus vai glorificar o seu nome na tua empresa, Deus vai ser glorificado, Deus vai ser exaltado, Deus vai ser bendito, é no meio da prova. Alabaxandaraia, alabadaragaia xandaraia. A crise é o terreno propício para Deus erguer o seu nome e o nome dele ser glorificado. A prova é o terreno propício para Deus operar e todos enxergar e cair de joelho perante o nosso grande Deus. Tudo isso que está acontecendo, Deus está preparando o terreno. Deus está preparando o terreno. Deus está preparando o terreno para ele se levantar como autoridade e mostrar para essas pessoas quem é que governa, quem é que está no poder, quem é que manda. Quem manda é o nosso Deus, quem está no poder. Alabadaragaia xandaraia. Deus está no controle, tudo está nas mãos de Deus. Não se atemorize, não turbe o teu coração, Deus está controlando, Deus sabe o que está fazendo, Deus sabe como Ele vai realizar, Deus sabe como Ele fazer. Não se preocupa, porque Deus está controlando todas as coisas. E é por isso que o profeta disse, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Só que o profeta Isaías, ele disse que viu Deus. Só que aqui ele começa a descrever como é que está Deus no meio de tudo que está acontecendo. Isaías está perplexo. Isaías está parado diante de tamanha revelação. Isaías está atônito. Isaías está com seus olhos fixos na revelação de Deus para a sua vida. Ele começa a dizer, eu vi o Senhor. Só que ele começa a descrever como é que Deus está. Ele começa a nos dizer como é que Deus está. Ele começa a nos dizer como é que está a situação de Deus. E ele disse, o Senhor está sentado sobre um alto e sublime trono. Deus está sentado no meio de toda a prova, de toda a correria. O povo de Judá está correndo de um lado para o outro. O povo de Judá está se preparando. O povo de Judá está se preocupado com o que está acontecendo. Isaías, ele disse para nós, olha, Deus está sentado lá no trono. Lá no trono de Deus não existe desespero. Desespero existe na tua casa. Desespero existe na tua vida, na tua família, se você não olhar para Deus. Mas lá no trono de Deus, Deus está controlando. Deus está tranquilo. E quando a palavra nos diz que Deus está sentado, é que a palavra de Deus quer nos dizer que Deus está com a rédea nas suas mãos. Ei, a tua empresa está nas mãos de Deus. O teu emprego está nas mãos de Deus. A tua faculdade está nas mãos de Deus. O teu ministério está nas mãos de Deus. Deus está controlando. Deus está no controle de todas as coisas. A tua saúde está nas mãos do Senhor. O Senhor está sentado. E quando diz que Ele está sentado, é porque Ele está controlando todas as coisas. Não perturbe o teu coração nessa noite. Deus me trouxe aqui para te dizer, Ele está controlando todas as coisas. As rédeas da humanidade estão nas mãos do Senhor. E o profeta Isaías, ele continua dizendo, o Senhor está sentado no trono. Só que ele diz algo que nos chama a atenção, porque ele diz, as orlas do seu manto, algumas traduções dizem o séquito, do seu manto, enche todo lugar aonde Deus está. Isaías está nos dizendo que Deus está sentado e que Deus está com a roupa comprida, porque aqui orla do manto é a orla das vestes.
ele está tomando todo o espaço aonde Deus está. Só que na época de Isaías, os reis orientais, eles usavam uma roupa comprida, e quando eles iam para a batalha, eles venciam o rei na batalha, eles cortavam a orla da veste do rei vencido, e unia, emendava na orla da sua veste. Quanto mais o rei vencia a batalha, mais ele cortava a orla das vestes, e mais emendava nas orlas das suas vestes. Quanto mais ele vencia a batalha, mais ele cortava a orla de veste e emendava nas orlas das suas vestes. Quando Isaías diz que Deus está sentado e a orla do seu vestido está tomando todo lugar, Isaías está dizendo: Deus está no controle de todas as coisas. E como se não bastasse, Ele está no controle de tudo. Deus tem vitória para contar. Deus é experimentado em vitória. Nosso Deus é alguém que sabe o que é vitória. Nosso Deus é alguém que sabe como vencer peleja. Nosso Deus é alguém que sabe como vencer um trabalho. Nosso Deus é alguém que tem história para contar. Ele tem vitória para contar. E nessa noite eu vim aqui para te dizer que nesta peleja não terás que pelejar. Estai quieto e vede o livramento de Deus para a tua vida. Deus tem vitória e sabe o que é vitória. Deus sabe como vencer batalha. Deus sabe como derrotar o inimigo. Deus sabe como subjugar. Deus sabe como Ele vai trabalhar nessa tua luta. Deus sabe como Ele vai te dar a vitória. Fique tranquilo. Talvez você entrou aqui nessa noite se perguntando: como é que Deus vai me dar a vitória? Como é que Deus vai trabalhar? Eu não vejo uma luz no fim do túnel. Eu não sei como é que vai acontecer. As coisas estão de maneira obscura. Eu não vejo possibilidade de vitória. Eu não vejo possibilidade de vencer. Eu vim aqui te dizer: fique tranquilo. Nosso Deus é experimentado. Ele sabe como te dar a vitória. Nosso Deus é experimentado. Ele sabe como te dar a vitória. Nosso Deus, Ele sabe o que é vencer. Ele sabe como te dar a vitória. Deus sabe como dar a vitória. Deus sabe como vencer. A palavra do Senhor, ela nos diz, no livro de Josué, capítulo de número 6, as Escrituras nos revelam que, após Moisés ser morto, após Josué assumir ali o governo de Israel, após Josué estar à frente do povo de Deus, quando ele atravessa o rio, a palavra do Senhor, ela nos diz que eles se deparam com Jericó. E quando eles se deparam com Jericó, Deus disse para Josué: Josué, eu tenho dado Jericó e o seu povo e as suas coisas nas suas mãos. Fique tranquilo. Mas quando Josué ele chega diante de Jericó, quando Josué ele se depara diante das muralhas de Jericó, a palavra de Deus nos diz no capítulo 6, no primeiro versículo, nos diz que Jericó está terrivelmente cerrado. Em outras traduções nos diz que Jericó ele está terrivelmente fechado. Quer dizer que Jericó está impenetrável. Jericó está em uma situação que não pode ser penetrada, que não pode ser vencida. Como se não bastasse, Jericó está cerrado. Nos diz os estudiosos que Jericó, ele tinha um muro de 9 metros de altura, por 6 metros, como se fossem verdadeiros cubos de concreto. Jericó não tinha possibilidade de ser vencido. Não tinha como eles entrarem em Jericó, mas Deus havia dito que tinha entregue Jericó nas mãos de Josué e nas mãos do seu povo. E eu me paro e fico perguntando, por que é que Deus disse que daria algo na mão do seu povo, se esse algo está impossível de acontecer? Sabe por que que Deus, Ele dá algo impossível para o seu povo? Porque se fosse possível, você mesmo ia lá e conquistava. Se fosse possível, você mesmo ia lá, metia o pé e adquiria aquilo para você. Mas quando é impossível, é o local determinado, é o terreno propício para Deus operar
operar um milagre na tua vida, para Deus operar um milagre na tua vida, para Deus operar um milagre na tua vida. Deus deu Jericó, porque Jericó estava impossível de ser vencido. E as possibilidades é conosco, mas impossibilidade... Impossibilidade é com Ele. Ele é especialista em impossibilidades. Ele é especialista em impossibilidades. Ele faz acontecer o que não existe. Nos diz a palavra de Deus no livro do Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Só que quando nós lemos essa palavra aqui em português, nós não vemos o tamanho do milagre. Mas quando nós começamos a ler isso aqui no hebraico, nos diz Bereshit bara. Diz, no princípio, criou. Bereshit é princípio. E bara é criou. Só Deus cria com bara. Porque eu crio, o homem cria com o que já existe. Quem fez esse púlpito aqui, fez o púlpito do vidro que já existia. Mas Deus, quando criou todas as coisas, Ele criou com bará. E essa palavra bará quer dizer trazer a existência do nada. Sabe como é que Deus vai fazer lá? Deus vai trazer a existência do nada. Sabe como é que Deus vai te dar a vitória? Deus vai trazer do nada. Sabe como vai acontecer a coisa? Deus vai trazer do nada e vai fazer acontecer, porque o nosso Deus é especialista em criar com bará. O bará de Deus vai acontecer na tua casa. O bará de Deus vai acontecer lá na tua empresa. O bará de Deus vai acontecer na tua faculdade. O bará de Deus vai acontecer. Deus vai criar com bará. Deus vai trazer com bará. E o nome dele, Alabadaragaia Xandaraia. O nome dele será exaltado na tua situação. Josué está diante de Jericó. Eu não esqueci de Josué. E Deus disse que havia dado. Eu estou dizendo que Deus sabe como dar a vitória. Deus disse que havia dado. E a palavra de Deus nos diz que Deus dá uma orientação. Para o povo rodear Jericó, uma certa quantidade de tempo. Em um certo momento o povo ia parar, ia dar um brado, e Deus ia dar a vitória. Só que a palavra de Deus ali nos diz que o muro, ele cai. Isso está escrito em português. Mas em hebraico ali o muro ele foi implodido de cima para baixo. E eu fiquei me perguntando e quis saber por que é que o muro desceu. Por que é que o povo precisou dar a volta. E eu descobri, amados, que enquanto Israel estava perambulando no deserto, os inimigos de Jericó, eles tentavam invadir Jericó, só que como era impenetrável, eles tentavam cavar por baixo. Só que quando eles iam chegando dentro de Jericó, pastor William, o rei de Jericó jogava produto químico e tacava fogo naqueles algozes que queriam invadir Jericó. Logo depois eles enterravam e ficava tudo de volta como era antes. Outros vinham, tentavam entrar, ele fazia o mesmo processo. Jogava produto químico e tacava fogo novamente, enterrava e ficava tudo do mesmo jeito. Quando o povo de Israel chegou diante de Jericó, Deus sabia onde era a fragilidade da muralha. Deus sabia como vencer aquela muralha. Deus sabia que se o povo andasse em volta dela e no momento certo desse o brado, o milagre iria acontecer. O muro ia descer de cima a baixo, porque a muralha estava fragilizada por baixo. Deus sabe como te dar a vitória.
Deus sabe como vencer. Não te preocupe, Deus sabe como trabalhar. Quando o profeta Isaías está dizendo que Deus ele está com a orla do seu manto, tomando todo o espaço que está, é que Deus já venceu muitas batalhas, e a tua batalha não é nada para o nosso Deus vencer. Ele é poderoso, Ele é inteligente, Ele sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Pode ser que eu não saiba como te aconselhar a sair dessa situação, mas Deus, Ele sabe como te dar a vitória nessa situação. Deus é experimentado em batalha, e o profeta Isaías está dizendo: a orla do seu manto toma todo o espaço, porque Deus é um Deus que já venceu muitas batalhas. Ele continua descrevendo. O profeta continua falando, ele diz: e os serafins estavam voando acima do trono de Deus. O profeta Isaías está dizendo: os serafins estão em cima do trono do Senhor. E eu fiquei preocupado, por que é que os serafins estão acima do trono? Porque um dia o arqui-inimigo das nossas almas, ele colocou no seu coração um desejo de fazer um trono e ficar na mesma altura do trono de Deus. A palavra nos diz que Deus o jogou para as mais baixas, profundas extremidades da terra. Os querubins, que é uma classe angelical, acima dos serafins. No capítulo de número 1, verso de número 9, do livro do profeta Ezequiel, os querubins são os anjos que faz a locomoção, eles empurram, tira do lugar o trono de Deus, empurra para lá e para cá. E a palavra de Deus nos diz que eles estão na mesma altura das rodas do trono. Eles não ousam voar acima das rodas do trono. Só que os serafins aqui estão voando acima do trono. E eu perguntei para Deus por que é que os serafins estão voando acima do trono. Por que é que Deus permitiu que os serafins voassem acima do trono? Por que é que Deus deixou que os serafins estivessem no lugar que ninguém jamais esteve? Por que é que Deus permitiu que os serafins estivessem agora onde ninguém jamais esteve? Em toda a Bíblia, ninguém voou acima do trono de Deus. Mas os serafins voavam. E o Espírito Santo me fez perceber e disse: meu servo, os serafins têm 6 asas. Com 2 eles cobrem os pés em sinal de adoração a Deus. Com 2 eles cobrem os rostos em sinal de reverência e adoração a Deus. E apenas com 1/3 da sua potência, eles usam em benefício próprio. Sabe o que é que o Espírito está nos dizendo aqui? Quando nós dermos para Deus mais do que aquilo que nós temos para nós, quando nós nos dedicarmos para Deus mais do que dedicamos para nós mesmos, Deus vai nos dar possibilidades de estar aonde ninguém jamais esteve. Quando nós fazemos o que ninguém faz, Deus deixa que nós chegamos aonde ninguém jamais chegou. Quando nós nos dedicamos para Ele, de maneira que ninguém jamais dedicou, Deus vai nos permitir chegar em lugares que ninguém jamais chegou. Deixa eu liberar uma palavra para a tua vida. Quando você se dedicar para Deus, mais do que as pessoas estão acostumadas a fazer, Deus vai fazer você chegar aonde ninguém chegou. Porque quando mais nós nos dedicamos para Ele, Ele nos dá a possibilidade de aparecer em lugares que ninguém jamais apareceu em toda a história. Quando nós dedicamos para Deus, quando nós fazemos o que ninguém faz, Deus faz com que a gente chegue aonde ninguém jamais chegou. Se você quer ter um casamento abençoado,
Faça no seu casamento aquilo que as outras pessoas não estão fazendo, porque Deus vai permitir que o teu casamento esteja em um patamar que os outros não esteve. Se você quer ser um pregador da palavra, faça o que os outros não fizeram, porque Deus vai te dar possibilidades de chegar aonde os outros não chegaram. Se você quer louvar a Deus, louve e se dedique como ninguém jamais fez, porque Deus vai te dar condições de chegar aonde ninguém jamais chegou. Alabaxandaraia, alabadaragaia xandaraia. O profeta Isaías, ele continua dizendo, ele nos diz, e os serafins estavam dizendo uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Kadosh, 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 Yahvé dos Exércitos. E toda a terra está cheia da sua cabode. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia do seu poder. Quando os serafins começam a reconhecer que a terra está cheia do poder de Deus, mesmo no meio de tamanha tribulação, mesmo no meio de tamanha perseguição, mesmo no meio de tamanha preocupação do povo, quando eles começam a cantar, quando eles começam a louvar, nos diz a palavra de Deus, que os umbrais das portas não resistem. Os umbrais das portas não conseguem resistir. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Enquanto você está aqui adorando, enquanto você está aqui louvando, os umbrais das portas que estão diante de ti não resiste o tamanho do poder que a tua adoração provoca lá no céu. Quando nós adoramos aqui, Deus derruba as portas lá. Quando nós louvamos aqui, Deus derruba as portas lá. Quando nós dizemos glória a Deus aqui, as portas que estão diante de nós, ela não resiste o poder da nossa adoração. Se eu fosse você, eu já tinha começado a adorar. Se eu fosse você, eu já tinha começado a louvar a Ele. Se eu fosse você, eu já tinha começado. Eu já tinha louvado a Ele. Se eu fosse você, eu não estava com a boca quieta, eu já estava adorando, eu já estava glorificando, eu já estava exaltando, eu já estava reconhecendo. Faça isso nesta noite, porque quando você faz, as portas que estão diante de ti, não resiste o poder da tua adoração, não resiste o poder do teu glória a Deus. Não existe o poder que o teu aleluia provoca lá no céu. Alabaxandaraia. Alabadaragaia xandaraia. Adore a Ele nessa noite. Eu vou te dar 1 minuto para você adorar aquele que está sentado no trono. Adore a Ele. Adore aquele que está com as suas vestes tomando todo o espaço. Adore a Ele. Adore a Ele, exalte a Ele, glorifique a Ele nessa noite. Deixa eu deixar você adorar, adore a Ele. Cada glória que você dá aqui nessa noite é uma porta que cai diante de ti amanhã. Cada aleluia que você dá aqui nessa noite é um obstáculo que você derruba amanhã. Deus está recebendo a tua adoração. Alabadaragaia xandaraia. É por isso que eles dizem: para que tanto barulho? Para que tanto glória a Deus? É porque quando nós damos glória, as portas não resistem. Quando nós damos aleluia, as portas não resistem. Então adore a Ele. Adore a Ele.
Adore a Ele, glorifique a Ele, exalte a Ele. Ele está aqui, está recebendo. Olha Ele aí, olha Ele aí. Alabadaragaia Xandarai. Estão todos dizendo: Uzias está deteriorando em uma cama. Os serafins estão dizendo: não se preocupe, a terra está cheia da glória de Deus. Está todo mundo dizendo: o Congresso está em crise, os políticos estão roubando. Não se preocupe, a terra está cheia da glória de Deus. A glória de Deus, a glória de Deus, é a glória dEle, é a glória dEle, é a presença dEle. Deus está, Deus faz, a glória dEle está. Não se preocupe, no meio dos ladrões a glória de Deus está lá. Alabaxandaraia. Labadaragaia Xandaraia. Eu estou sentindo a glória dEle aqui. Eu estou sentindo a presença dEle aqui. Você precisa sentir a presença de Deus. É no meio da adversidade. Você precisa entender. Os serafins estão dizendo: toda a terra está cheia da sua glória. Quando os serafins dizem isso, é profético. As portas fazem bum. Não resiste o poder da adoração. Não resiste o poder da adoração. A Isaías está perplexo. Isaías está atônito. Isaías sofre um avivamento. E aqui eu aprendo que avivamento não é só pular e gritar. Não é só. Porque eu sou pentecostal, bateu tutano, e eu pulo e grito. Mas avivamento não é só a tampa da chaleira pular. Não é só a tampa da chaleira trepidar. Mas é o fundo da chaleira soltar. Isaías, quando vê a revelação de Deus, ele sofre um avivamento. E quando ele sofre o avivamento, Isaías não disse: eu sou o grande profeta, não. O fundo da chaleira solta. Avivamento é quebrantamento. Avivamento é reconhecimento de pecado. Quem enxerga a glória de Deus, deixa de se enxergar como um grande e passa a se enxergar do tamanho que verdadeiramente é. Eu vou repetir: quem sofre um avivamento, para de enxergar que é grande e começa a se enxergar do verdadeiro tamanho que é. Isaías, quando ele vê a glória de Deus, ele disse: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Isaías, quando vê a santidade de Deus, ele disse: eu vou morrer. E essa palavra aqui de Isaías, pastor William, no original do hebraico, Isaías está dizendo uma palavra da seguinte forma: olha, eu vou ser exterminado, de maneira que a minha existência não conseguirá nem ser provada que eu já existi alguma vez. Eu serei extirpado de uma vez só. Isaías está dizendo: eu vou sumir, eu vou ser consumido, que não vai sobrar nem cinzas. Isaías está reconhecendo quem ele é diante da glória de Deus. E ele disse: como se não bastasse eu ser assim, quem está à minha volta é igual a mim também. Só que quando Isaías, ele enxerga o tamanho do seu pecado, quem ele é diante da glória de Deus, quando ele reconhece e ele está atônito diante da glória, perplexo, a palavra do Senhor nos diz que um dos serafins
eles vão até o altar, ele pega das brasas que estão embaixo do altar, vai até Isaías e toca aonde Isaías viu o pecado, e toca aonde Isaías viu que ele não é digno, e toca aonde Isaías viu que ele não merecia, e toca aonde Isaías teve agonia de morte, porque ele disse: eu vou perecer, porque sou um homem de lábios impuros. Os serafins pegam aquela brasa e toca no pecado de Isaías. Essa brasa aqui representa Jesus Cristo de Nazaré, que um dia tocou no nosso pecado, que um dia viu a nossa condição que nós estávamos, viu como nós estávamos, viu como você estava. Ele veio aqui na terra, morreu uma morte de cruz, e o livro de Mateus, capítulo de número 1, nos diz, livro da genealogia de Jesus Cristo. O que me chama a atenção é que Mateus está dizendo é genealogia, ou seja, antepassado de Jesus. Só que Jesus existia muito na época de Mateus, só que ele difere o Jesus nosso dos outros, porque ele disse é Jesus o Cristo. E a palavra Cristo quer dizer Messias. Messias quer dizer alguém habilitado para ser o ungido. É por isso que um dia ele estava na sinagoga, e na hora de ler a palavra, ele pegou Isaías capítulo 60 ou 61, se eu não me engano, e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele estava dizendo: eu sou o ungido, artigo definido, masculino e singular. Jesus é ungido para perdoar pecados. Jesus é ungido para limpar pecado. Nosso Jesus Cristo é alguém que tem condições de perdoar pecado. Se você entrou aqui neste lugar nesta noite e tem sentido pecado na tua vida, talvez o inimigo das nossas almas, ele tem tentado colocar no teu coração um desejo de parar, por causa do teu pecado. Eu tenho uma notícia de Deus para a tua vida neste momento: não pare, não desista, porque Jesus é o ungido para perdoar pecados. Ele é o ungido. Segundo, Cristo quer dizer habilitado para curar, habilitado para libertar. Ele faz o que as clínicas de recuperação não faz. Ele faz o que as cadeias não faz. Ele cura, ele liberta, ele batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Alabadaragaia, Xandaraia. Terceiro e último, Cristo quer dizer habilitado para ser o sumo sacerdote. Ele é alguém que pode oferecer, já ofereceu sacrifício a Deus pela tua vida. A brasa que tocou nos lábios de Isaías representa Jesus Cristo de Nazaré, aquele que perdoa pecados de pecador arrependido, aquele que muda a vida de pecador arrependido. Nós precisamos enxergar a glória de Deus, porque quem enxerga a glória de Deus, vê um Deus sentado no trono no meio da tribulação. Quem enxerga a glória de Deus, vê um Deus que está com seu vestido grande, porque é experimentado em batalha. Quem enxerga a glória de Deus, entende que o poder da sua adoração derruba portas. Quem enxerga a glória de Deus, tem nos seus lábios e no seu pecado Jesus Cristo tocando para mudar a tua vida e a tua história. Nós precisamos enxergar a glória.
Nós precisamos enxergar a glória. Nós temos que parar de enxergar com os olhos naturais e enxergarmos com os olhos da alma. Os olhos da alma é a fé. Nós vamos sair daqui enxergando com os olhos da alma. Que Deus abençoe essa igreja linda. Que Deus abençoe essa igreja receptiva. Essa igreja que adora. Essa igreja educada. Que ouve a palavra e recebe o que Deus diz. Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé nessa noite, eu quero orar pela tua vida.